Boa noite, bem-vindo ao segundo Mental Talks, um debate com especialistas para ajudar a esclarecer e desmistificar conceitos, no fundo, contribuir para aumentar a literacia em saúde mental da população em geral. Este é um programa feito em parceria entre a RTP Açores e a Associação Regional para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde. Em Portugal, mais de um quinto da população sofre de algum tipo de perturbação psiquiátrica. Nos Açores faltam dados para conhecermos a real dimensão do problema. Há 15 anos que a médica Edna Leite trabalha no Hospital da Horta, na Ilha do Faial. Neste momento é a única psiquiatra em permanência nesta unidade de saúde que serve a população de 5 das 9 ilhas açorianas. As perturbações mentais são um dos maiores desafios da saúde pública. Podem surgir em qualquer idade e a qualquer altura. Mais de um quinto dos portugueses sofre de algum tipo de perturbação psiquiátrica, o segundo valor mais elevado da Europa. Nos Açores, os estudos na área da saúde mental são quase inexistentes, mas há doenças que prevalecem. Empiricamente, eu diria que são essencialmente as perturbações da ansiedade. Mais até do que as perturbações do humor, em concreto as perturbações depressivas. E isto em linha com o que se passa no resto do país, penso eu. Mais recentemente, e de forma bastante preocupante, perturbações psicóticas atípicas e as psicoses tóxicas, associadas ao consumo de substâncias sintéticas. Os sintomas das perturbações psicóticas passam por delírios e alucinações. Com o aumento do consumo de substâncias sintéticas, baratas e viciantes, os episódios de psicoses tóxicas têm vindo a aumentar nas ilhas. Nos últimos anos, as doenças mentais são a principal causa de incapacidade. Apenas um quarto dos doentes com perturbações mentais recebem tratamento e só 10% têm tratamento considerado adequado. No que diz respeito ao estigma da doença mental, ainda existe, de facto, algum estigma de doença mental, sobretudo entre os homens. Os homens de 50, 60 anos têm muita dificuldade em procurar a consulta. O estigma existe, desconhecimento, rótulos negativos, ideias erradas acentuadas pela sociedade. O preconceito associado às doenças mentais pode condicionar a procura de ajuda atempada. As sociedades organizadas em meios mais pequenos são bastante mais apoiantes e facilmente se mobilizam equipas multidisciplinares envolvendo as instituições, não é? Os hospitais, o serviço social, as unidades de saúde de ilha, mas também envolvendo elementos da comunidade. Nos Açores existem 4 hospitais, 2 em São Miguel, sendo que um deles é privado. Na Ilha Terceira, 1 e no Faial, outro. As restantes ilhas são servidas por unidades de saúde. O Hospital da Horta serve cerca de 40 mil habitantes distribuídos por 4 ilhas: Pico, Faial, Flores e Corvo. Quando se fala em saúde mental, é necessário haver uma resposta adequada. Haverá diferença no acesso ao tratamento em ilhas com hospital e sem hospital? Em termos de acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento de saúde mental, como nós fazemos deslocar psiquiatras ao Pico, a São Jorge e fazemos consulta por telemedicina com as Flores e o Corvo, na continuidade dos cuidados, eu penso que não há grande diferença. Mas numa situação de urgência, de facto, não existindo um psiquiatra nas unidades de saúde de ilha, há de facto uma diferença no acesso aos cuidados de saúde mental. Nós procuramos ultrapassar esta diferença na articulação estreita com as unidades de saúde de ilha, com os colegas de medicina geral e familiar, com psicólogos, com as assistentes sociais, as equipas de enfermagem que são fundamentais para nós conseguirmos assegurar não só a continuidade de cuidados, mas também a observação em urgência, mas sim, de facto, há uma diferença, porque não há um psiquiatra que possa fazer aquela observação urgente no momento. No caso de necessidade de internamento nos Açores, é necessário uma deslocação dos doentes para São Miguel ou para a Terceira, as únicas ilhas com enfermaria de saúde mental. Nos últimos tempos tem sido sobretudo em relação aos internamentos involuntários, os doentes têm de ser transferidos ou para o H8 ou para o H10.
naturalmente com um grande transtorno para o doente e para as famílias. Cuidados de saúde mental adequados, combate à discriminação e a comunicação aberta nas escolas, no trabalho e nos meios de comunicação social são fundamentais. Mas será isso suficiente? Mantendo este trabalho da literacia para a saúde mental, na saúde mental, da promoção do conhecimento acerca da saúde mental e das alternativas que existem em termos de tratamento. Mas não chega. Nós não podemos fomentar uma procura se depois não tivermos meios para oferecer uma resposta. Um maior número de recursos humanos. Se nós não podemos ter um psiquiatra a tempo inteiro em todas as ilhas, pelo menos continuarmos a promover e aumentarmos a deslocação de psiquiatras, termos mais psiquiatras e por mais tempo nas outras ilhas. Termos mais psicólogos, mais enfermeiros especialistas, médicos de medicina geral e familiar dedicados à saúde mental. Nas ilhas que não têm um hospital, que têm uma unidade de saúde de ilha, equipas comunitárias de saúde mental, era uma mais-valia não só para a quantidade, mas para a qualidade dos cuidados de saúde mental prestados nas ilhas que não têm hospital. A saúde mental não é um luxo e sem ela não há saúde. Para nos ajudar a desconstruir a identificação e o tratamento da doença mental, convidamos para o debate o Dr. João Coelho, é psiquiatra no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, além de docente convidado no ciclo básico do curso de Medicina na Universidade dos Açores. Integra também a Task Force de combate ao fenómeno das drogas sintéticas. A doutora Vanessa Amaral é médica de família na Unidade de Saúde da Ilha do Pico e membro da equipa de saúde mental na Ilha Montanha. Contamos ainda esta noite com a presença da doutora Joana Cabral, é doutorada em Psicologia Clínica pela Universidade de Coimbra, realiza investigação no âmbito da saúde mental na Universidade dos Açores e de Coimbra. Agradeço aos três a vossa presença esta noite no debate. Começo por si, Vanessa Amaral. Como é que tem funcionado a resposta ao nível da saúde mental no Pico, uma das 6 ilhas no arquipélago que não tem hospital? Boa noite, desde já, e obrigada pelo convite. Eu penso que, a nível da saúde mental, apesar de termos ainda um longo caminho a ser percorrido, nós temos uma excelente equipa de trabalho. Temos o grande privilégio de, na minha unidade de saúde, da Ilha do Pico, termos 3 psicólogas, o que é algo extraordinário, tendo em conta todo o panorama nacional e a escassez de terapeutas nesta área, e com esta equipa conseguimos dar uma resposta atempada. Temos enfermeiros especialistas em saúde mental que acabam por dar também uma grande ajuda na orientação de todos os casos, e temos as equipas de saúde mental que foram criadas e cada vez mais têm sido postas em andamento de forma, no nosso caso, a apostar mais numa prevenção na comunidade. Já agora, como é que tem funcionado a interligação da Unidade de Saúde de Ilha do Pico com o Hospital de Referência, neste caso o Hospital da Horta? Há uma celeridade, uma rapidez na resposta, na comunicação entre as duas ilhas? Como é que tem funcionado? Sem dúvida que eu penso que a comunicação entre a Unidade de Saúde de Ilha do Pico e o Hospital da Horta, a nível da psiquiatria, é bastante fácil. Nós referenciamos todos os utentes que sejam indicados para consulta através da plataforma e rapidamente esse utente é chamado para a consulta, ou a consulta é feita no Pico com a deslocação do especialista em psiquiatria, ou também, consoante a situação, o utente pode deslocar-se ao Hospital da Horta para ter a sua consulta. Em qualquer ocasião, podemos sempre contatar telefonicamente os colegas hospitalares, então estão sempre disponíveis para nos prestar alguma ajuda no momento em que se depara a situação de saúde mental. Dr. João Coelho, já percebemos através da reportagem e também pelo que já disse a Sra. Secretária Regional da Saúde, há falta de psiquiatras nos Açores.
Penso que em janeiro deste ano havia 21 em permanência no Serviço Regional de Saúde. A falta destes profissionais, dos psiquiatras, não é um indicador muito favorável ou muito satisfatório para se olhar mais especificamente e dar uma resposta mais atempada a todos os casos de pacientes com problemas de saúde mental. Ruben, obrigado. Eu gostava de começar por agradecer à RTP e à estrutura da saúde mental e também à FLAD a oportunidade de montarmos aqui esta Mental Talk e de fazermos alguma literacia em saúde mental para a população açoriana. Sem dúvida é preocupante, os profissionais de saúde mental não são apenas psiquiatras, mas é um indicador forte sabermos que estamos bastante abaixo do índice que nós idealmente desejaríamos para um território como o nosso, ainda para mais com a condição arquipelágica e que torna mais difícil muitas vezes o acesso. Sem dúvida, temos alguma falta de psiquiatras, temos falta de pedopsiquiatras, ainda assim esta resposta em saúde mental que temos na região é feita também pelos enfermeiros, pelos psicólogos, por assistentes sociais, e esta evolução que tem vindo a ser feita aos poucos, desta transição de um regime mais hospitalar para algo mais comunitário, que é internacional e que tem algo que tem vindo a ser feito um pouco por todo o mundo, é sem dúvida um dos primeiros passos em que tem que ser apostado. Portanto, esta aproximação das pessoas com problemas de saúde mental, dos profissionais de saúde, mais próximos de casa, através das unidades de saúde de ilha, isto por um lado. Por outro, uma aposta grande na formação, quer na formação de novos psiquiatras, pedopsiquiatras, nos enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatria, nos assistentes sociais com formação nesta área da saúde mental e, claro, ter acesso aos cuidados de psicologia e à psicoterapia, que acaba geralmente por ser reservado para pessoas que têm alguma disponibilidade financeira para conseguir comportar os custos associados a estes tratamentos. Portanto, eu fazia este resumo. Por um lado, disseminar este apoio em saúde mental e, por outro, formar mais pessoas, formar mais profissionais e torná-los disponíveis à população em geral. E do seu ponto de vista, enquanto psiquiatra, enquanto especialista na área, que avaliação é que pode fazer da resposta que é dada na região? Nós estamos ainda muito aquém do que seria a resposta ideal? Acho que, por um lado, tem vindo a aumentar a procura por cuidados de saúde mental. Acho que isso, por um lado, tem a ver também com um aumento do conhecimento que as pessoas vão tendo sobre esta problemática. Felizmente, ainda é um tabu falar-se de saúde mental, mas parece-me que é hoje menos um tabu do que o que foi no passado e, portanto, esta procura tem vindo a crescer e, naturalmente, parece-me também por via de uma série de fatores socioeconómicos também que contribuem para o surgimento de alguma sintomatologia, que parece haver mais problemas de saúde mental de uma forma muito abrangente hoje do que havia, porventura, há algumas décadas atrás. Sim, eu sinto que a resposta neste momento ainda fica aquém do desejável, acho que tem sido assumido por todos os profissionais, nós todos individualmente gostaríamos de fazer mais e de chegar a mais pessoas. Penso que tem que adaptar-se e fazer-se aqui talvez porventura um investimento maior na atração de profissionais, na fixação destas pessoas e continuar esta dualidade de darmos mais literacia, as pessoas conhecerem melhor aquilo que se passa consigo para identificarem mais cedo, mas depois também temos que ter do outro lado uma resposta à altura, cientificamente robusta, capaz, disponível e atempada. Algo que nós vamos notando nos problemas de saúde mental de forma geral é que o tempo aqui é crucial e, portanto, intervir a tempo também ajuda bastante a que os problemas não se extremem e não se vão complicando. Muito bem. Doutora Joana, propomos-nos esta noite contribuir para desmistificar conceitos e também, e nessa ordem da nossa missão aqui esta noite, pergunto-lhe em primeiro lugar como é que podemos definir de forma lata o que são as doenças mentais e, em segundo lugar, quais é que são as doenças mais prevalentes no nosso país, dentro deste universo das doenças mentais?
Também na linha do que o Dr. João estava a dizer, também quero agradecer a oportunidade. Realmente é um privilégio sair das portas da academia, onde tenho feito alguma investigação, e ter a oportunidade de vir apresentar este conhecimento de uma forma o mais simples e acessível, para que a comunidade geral se torne mais apta a reconhecer este elemento da saúde, que é a saúde mental. E quando se pergunta pela definição de doença mental, eu tenho que começar pela definição da Organização Mundial de Saúde, que já engloba a saúde mental como um elemento que é indissociável da saúde como um todo. Ou seja, não se pode dizer que a pessoa está numa condição plena de saúde se esta componente mental não estiver bem. Definindo mais concretamente o que é a doença mental, eu diria que é alterações significativas na forma da pessoa pensar, sentir e agir. E, geralmente, acho que isto também é importante dizer, resulta de um conjunto de fatores e não de um fator só. Por exemplo, que exemplos é que podemos dar? As questões socioeconómicas, por exemplo? A pandemia? São fatores que... Exatamente. Eu até poderia dizer que, eu até costumo dizer muitas vezes, porque há um bocadinho o tal estigma da saúde mental, por vezes diz-se se tiveres tu tens falta de vontade, se tiveres vontade ficas melhor, e a pessoa por vezes sente-se extremamente culpada por estar-se a sentir em sofrimento, e é importante que as pessoas percebam, e eu costumo dizer, às vezes uso este exemplo, e ainda ao encontro daquilo que me perguntou, que para que uma doença mental se desenvolva, é preciso a conjugação de vários fatores. E costumo até dizer que é preciso um conjunto de várias pecinhas que se unem, e parece que há ali uma última que faz com que a doença se precipite e se desenvolva. Quais são essas pecinhas? Estas pecinhas são várias, vão desde a nossa história, e muitos de nós não temos responsabilidade ou papel na história que tivemos na nossa infância, na nossa predisposição genética, que também tem aqui algum peso, os fatores sociais, os contextos a que estamos expostos, são os tais fatores que podem contribuir para este nosso bem-estar. E realmente esta pecinha que somos nós, o papel que nós temos para manter-nos com bem-estar, é bastante significativo. É importante termos um papel proativo no sentido do nosso autocuidado para não virmos a desenvolver estas perturbações, mas infelizmente por vezes reúnem-se aqui um conjunto de fatores que levam a que isto aconteça. Não me chegou foi a dizer quais são as doenças mais prevalentes dentro do universo da saúde mental. Ok. Temos as perturbações de ansiedade como no topo das mais prevalentes, as depressões, e depois temos que não são as adições, e depois temos as outras que são menos prevalentes, mas que provocam maiores níveis de sofrimento e incapacidade, e estas precisam de cuidados especiais, como as psicoses, as esquizofrenias, as perturbações bipolares, porque têm um impacto, tal como qualquer perturbação mental, também por definição, tem um impacto não só no indivíduo, mas nas pessoas que o rodeiam. Doutora Vanessa, já aqui o Dr. João há bocadinho falava na questão da resposta, que tem que ser uma resposta multidisciplinar, mas perguntava-lhe, no seu caso específico, enquanto médica de família, qual é que é o papel, ao fim e ao cabo, de um médico de família para não só ajudar à identificação e encaminhamento para a resposta adequada de uma pessoa que tenha problemas do foro mental? Como especialistas de medicina geral e familiar, eu acho que o nosso foco passa muito pela prevenção. É muito importante apostarmos mais do que tudo na prevenção. E como seguimos a família desde cedo, incutimos sempre todas as atividades que levam a que no futuro possamos evitar chegar a esse ponto. Apostar em praticar atividade física, uma boa alimentação, um bom sono, perceber
a equipa de apoio familiar, amigos, perceber toda a envolvência daquele utente e assim conseguir também identificar quando, eventualmente, começam a surgir alguns sinais que nos fazem pensar que a pessoa pode estar a desenvolver alguma perturbação de ansiedade, a perturbação depressiva, que de facto são as mais frequentes que aparecem nas nossas consultas, e temos um excelente apoio das psicólogas da nossa unidade de saúde e em conjunto conseguimos fazer o acompanhamento, o tratamento e também contando com a psiquiatria do nosso hospital de referência. Sempre que há alguma questão que necessitemos de telefonar e perceber, olha, vamos então ajustar esta terapêutica, se for preciso que a pessoa seja mesmo avaliada presencialmente pela psiquiatria, fazemos essa referenciação e honestamente acho que é uma boa resposta, sendo que nós nos focamos essencialmente na prevenção. E apelando à sua experiência clínica, tem notado uma diferença no sentido em que as pessoas mais facilmente falam com o seu médico de família sobre essas temáticas ou sobre a suspeita de estarem a precisar de apoio ao nível da saúde mental, ou são os médicos ainda a detectarem, em primeiro lugar, que aquele paciente que tem à frente precisa de um outro tipo de resposta? Eu sinto que as pessoas começam a falar mais sobre saúde mental e a procurar mais cedo ajuda. Também na saúde escolar nós abordamos esses temas, também através de sessões da psicologia que se deslocam às escolas. Parece-me que o estigma tem vindo a diminuir, claro que ainda há um longo caminho a percorrer, mas as pessoas procuram e nós, como funcionamos também em equipa, pode até a pessoa não falar comigo diretamente sobre essa questão, mas colocar a questão ao enfermeiro de família e todos juntos abordamos a situação e tentamos orientar o mais cedo possível. Mas diria que a mais-valia dos cuidados de saúde primários é a proximidade e a relação de confiança que se estabelece com o utente? Sim, sem dúvida, sentimos isso. O utente gosta de ter as suas consultas com o seu médico de família e acaba ali uma relação de proximidade, não é? Sim, sem e de dúvida. confiança. E de confiança. A todos os níveis e também isso facilita a que procurem ajuda, porque sentem-se mais à vontade para colocar questões, ou mesmo nós, quando antevemos alguma mudança na esfera familiar, quando um filho vai estudar para fora, quando há o falecimento de alguma pessoa próxima, nós também tentamos abordar toda a situação e prestar os cuidados antecipatórios necessários. João Coelho, os doentes que chegam às suas consultas no hospital já vêm numa outra etapa, não é? Já passaram supostamente a parte dos cuidados primários e para chegar à via hospitalar. De qualquer maneira, o que lhe perguntava é como é que podemos prevenir esses fatores de risco que há pouco a doutora Joana Cabral falava. Okay. É possível prevenir? Eu diria, em complemento àquilo que já foi dito, que quando falamos de problemas de saúde mental, isto é uma chaveta muito grande e em algumas destas, em alguns setores, estamos ainda próximo do que é a normalidade. Eu dou um exemplo concreto. Se, por exemplo, eu perder alguém importante da minha família, uma pessoa que me é querida, é natural que eu fique triste. Isto não se pode considerar uma doença. Se eu tiver 2 semanas triste, é algo que ainda é aceitável, dependendo também, naturalmente, da importância dessa pessoa na minha vida. Quando é que começa a ser preocupante? Quando falamos em alguns meses. E, sobretudo, quando isso tem um impacto nos vários domínios ou transversalmente na vida, quando eu consigo, ou quando eu deixo de ser capaz de trabalhar, de me focar, de prestar atenção às minhas obrigações familiares, por exemplo, quando isso tem um impacto que é transversal à minha vida, isso é um problema. E aqui é um problema sério, portanto, estamos a falar aqui de doença mental. E há aqui esta necessidade de esclarecer o que é um problema de saúde mental e também o que é uma doença mental. E na doença mental, o que se identificou é que estamos a falar de doenças cerebrais e, portanto, nos estudos que foram feitos e que têm vindo a ser feitos ao longo das últimas décadas, aquilo que vamos vendo é que há algumas alterações a nível cerebral e que foram identificadas. Isto agora pode soar
algo paradoxal. Eu, na minha consulta, muitas vezes não tenho forma de identificar alterações estruturais ao nível do sistema nervoso central ou outro tipo de alterações. Mas sabemos que, para serem consideradas doenças, para terem sido integradas, digamos assim, no catálogo das doenças mentais, estas doenças foram amplamente estudadas e foram identificados estes detalhes que tornam mais claro esta fronteira entre o que é um problema de saúde mental e o que é uma doença mental ou uma doença psiquiátrica, talvez melhor dizendo. Na consulta de psiquiatria dos hospitais, geralmente o que tende a acontecer é que são referenciados os doentes com doença mental mais grave. E estamos a falar, por exemplo, das depressões resistentes, depressões em que já foram tentadas pelo menos 2 linhas de tratamento nos cuidados de saúde primários e em que isso não foi o suficiente para uma remissão duradoura e significativa desse problema. Por exemplo, perturbações afetivas, a doença bipolar, as psicoses, aí com alguma urgência, como a esquizofrenia, como a doutora Joana falou, em que muitas vezes, inclusivamente em alturas de maior desestruturação do pensamento e do comportamento dos indivíduos, é importante, até numa fase inicial, o internamento. Importa dizer também que, se de facto há alguns fatores que contribuem para o aparecimento destas doenças mentais, há fatores que são biológicos e, portanto, em que nós não temos, digamos, mão, não conseguimos mudar, vem muito da nossa herança genética, daquilo que nós fomos herdando e que ninguém tem responsabilidade sobre isso, naturalmente. Ou, eventualmente, também de algumas das nossas vivências, sobretudo em períodos muito precoces da vida, ou até mesmo antes da vida, não é? O período intrauterino, muitas vezes com alguns tóxicos, alguns eventos que depois têm impacto no neurodesenvolvimento, logo desde essa fase, uma fase crucial, e que, no fundo, o indivíduo não pode atuar sobre estes fatores. Por outro lado, existem uma série de outros fatores, alguns que são próprios do indivíduo, nomeadamente alguns dos comportamentos e das atitudes que se têm ao longo da vida. Falámos há pouco das drogas sintéticas e, portanto, esse é um dos exemplos, portanto, o consumo de drogas, ou álcool, incluo aqui o álcool também, mas, porventura, situações mais socioeconómicas, o facto de nós vivermos, por exemplo, num meio empobrecido, que tenha, por exemplo, níveis mais elevados de violência, onde o abuso possa acontecer com maior frequência, a violência física, a insegurança, isto, sobretudo numa fase muito precoce do desenvolvimento, também vai deixando as suas marcas, e não quer dizer que apareça em toda a gente algum tipo de doença mental, mas são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento posteriormente das doenças. Portanto, parece-me que prevenção, sim, é uma das palavras-chave deste debate e destas Mental Talk, e diria que, de facto, assim que se começam a notar alguns desvios ainda na idade pediátrica, por exemplo, o que pode ser notado naturalmente no seio familiar, mas também na escola ou nas atividades extracurriculares dos mais novos, deve ser procurado algum tipo de resposta logo desde muito cedo. Muitas vezes não é claro ainda se vai ter ou não, mas nós na consulta vamos identificando muitas vezes que houve no passado já alguns indícios. Mas só para que nos percebam lá em casa, 2 ou 3 exemplos de que as pessoas devem estar atentas e despertas que poderá ser ali um problema num indivíduo. O que é que o isolamento, por exemplo? O isolamento, por exemplo, das crianças, as dificuldades na interação social, na comunicação, há algumas particularidades que tenham a ver, por exemplo, com o sono, alguns estados de alguma desorganização que já começam a ser pouco adequados àquela faixa etária, a regressão para faixas etárias anteriores, são algumas pistas, eu não sou pedopsiquiatra, mas são algumas das pistas que devem ser notadas pelos familiares, pelas pessoas que cuidam dos mais novos e que isoladamente podem não ter um significado, mas que contribuem para este puzzle que se vai montando e que mais tarde se identifica com outra nitidez. Aquilo que é importante perceber, e eu já o disse na minha primeira intervenção, é que a detecção precoce e a intervenção precoce leva também a prognósticos melhores. E, portanto, é este também o alerta que nós gostávamos daqui deixar. Portanto, não deixar avançar, atuar cedo,
na dúvida, procurar saber de que é que se poderá tratar, procurar o apoio dos profissionais de saúde, algumas intervenções, nomeadamente as várias psicoterapias, têm uma ação que não tende a ser de maneira nenhuma danosa em caso algum, portanto, se for minimamente bem feita. Já lá vamos a essa questão. Deixa-me só perguntar, antes de passar também aqui à Joana Cabral, podemos falar, se a intervenção for precoce nas doenças do foro mental, podemos falar aqui numa taxa de sucesso elevada, cura mesmo das doenças ou não? Eu diria, houve uma questão muito grande com as crianças neste período da pandemia e com os confinamentos, em que naturalmente as famílias, todos nós, estivemos algo privados da interação social e muito limitados. As crianças de uma certa faixa etária, muito novos, abaixo dos 2 anos, em que fazem pelas primeiras vezes a interação social com os pares e com os adultos, estiveram nesse período muito limitados. Aparecem meses ou um pouco mais tarde, com alguma sintomatologia, nomeadamente a evicção do contacto com outras crianças, alguma dificuldade no relacionamento com os pares, e alguns outros sintomas que podem ser muito semelhantes àquilo que aparece nas perturbações do espectro do autismo. Isto tem havido notícias, até a nível nacional, sobre este aumento destes sinais característicos. O que se percebe também é que identificar isto de forma precoce, com intervenções precoces, quer do ponto de vista da pedopsiquiatria, que não é necessariamente farmacológico, mas com o apoio também da terapia ocupacional, eventualmente da fisioterapia. Consegue-se reverter? Consegue-se impedir que se desenvolva o quadro. Eu não vou dizer que acontece sempre, naturalmente há quadros que acabam por ser de facto de perturbações do espectro do autismo, mas em alguns casos são fenotipicamente semelhantes, portanto têm sinais e sintomas semelhantes, mas que com a adequada e robusta intervenção pode-se mudar o curso do desenvolvimento desta doença. Joana Cabral, pelas suas consultas de psicologia, aliás, tem sentido esta maior procura por parte dos profissionais, por parte dos utentes, das famílias, com crianças, jovens, adultos, e depois também perceber se sente de alguma maneira que está a diminuir o estigma social de quem pede ajuda? Okay. Ou mantém-se elevado o estigma? Ok. Então, o que é que eu posso dizer? Acho que, da percepção que eu tenho, está a haver cada vez uma maior procura, muito neste sentido de cada vez mais, felizmente, as pessoas estão mais sensíveis para estas questões do bem-estar no geral, que inclui também estas questões da saúde mental. E acho que a pandemia levou um bocadinho a isto, porque nos órgãos de comunicação social começou-se mais a falar sobre isso. Existem vários artistas com bastante peso em termos de influência dos mais jovens e da população em geral, que começam a falar de si, das suas dificuldades mais psicológicas, e falam abertamente sobre o seu processo de sofrimento, o seu processo de procura de ajuda e dos seus processos de psicoterapia, e falam nisso com a naturalidade que sinceramente, acho que tem vindo a ajudar a população geral a ficar mais sensível para a importância de pedir ajuda. E sim, a resposta é sim. Acho que cada vez mais as pessoas vêm no sentido de procuram mais ajuda e, felizmente, mais cedo. Houve então aqui uma inversão, se calhar, de alguma ideia que se tinha de quem pedia ajuda era sinal de fraqueza. Exato. Agora é sinal de força, não é? Quem pede ajuda. Exatamente. Eu acho que é importante que fique esta ideia de que realmente é preciso ter alguma coragem para procurar tratamento. É preciso ter também algum envolvimento, alguma participação ativa, porque este tipo de suporte, qualquer tipo de suporte, mas mais no que se refere à psicoterapia, é preciso que o utente tenha um papel ativo e que esteja motivado para o processo, senão também não surte os efeitos que se deseja. Em relação ao estigma, eu volto ao estigma. É importante perceber que se o estigma ainda existe, o que quer dizer é que estamos a trabalhar no sentido de minimizar, de desmistificar cada vez mais estas questões, cada vez as pessoas assumem mais as suas
vulnerabilidades e procuram ajuda, mas a verdade é que há crenças muito enraizadas, o estigma não desaparece assim, estão enraizadas e há toda uma história que explica ainda a existência de algum estigma relacionado à doença mental. E ele ainda existe e acho que ainda há um trabalho enorme a se fazer no sentido de formar as pessoas. Tem-se vindo a falar aqui para se prevenir a doença, a ocorrência da doença mental, que já é aqui um nível extremo de sofrimento, o fim da linha de sofrimento, passa muito pela prevenção, e prevenção passa por também habilitar as pessoas, através do conhecimento, da desconstrução, de ideias até por vezes erradas, que as pessoas possam ter sobre a doença mental. E posso até fazer aqui um exemplo, porque acho que é importante usarmos a linguagem que por vezes é utilizada no dia-a-dia e fazer este paralelismo entre a doença mental e a doença física. Acho que ajuda a compreender. Há pouco eu dizia, e depois se calhar não enquadrei muito bem, aquele mito de que basta ter vontade para que a pessoa supere uma perturbação psiquiátrica. E eu diria, não, porque não se vai dizer a uma pessoa com uma infecção, agora fazendo paralelismo com uma doença física, não se vai dizer a uma pessoa que tem uma infecção ou que partiu algum dos seus membros ou que fez uma lesão grave que basta ter vontade que fica bem. Não, é preciso recorrer a tratamento e a recorrer a tratamento de especialistas que se formaram e que utilizam técnicas cientificamente validadas para a recuperação dessas mesmas doenças físicas. O mesmo acontece com a doença mental. Se a pessoa sente um sofrimento já significativo, como diria o doutor, significativo, que já tem alguma duração, que interfere já com a vida, com o dia-a-dia da pessoa, é mesmo importante pedir ajuda. Começando pelo médico de família, pois afinal é com ele que nós, ou com os cuidados de saúde primários, afinal desde a gestação, é nos cuidados de saúde primária que nós cuidamos da nossa saúde. Depois também são os cuidados de saúde primários que nos encaminham para os especialistas em caso de necessidade. E nós, sociedade em geral, estamos mais preparados, até depois da pandemia, para falar mais abertamente daquilo que não se vê, do que se passa dentro de cada um de nós. Há uma maior disponibilidade para isso, ou ainda há muita dificuldade em falar em sentimentos, que é, ao fim e ao cabo, o que nós estamos aqui a falar. Verdade. É do que cada um sente, não é? Verdade. Eu quero acreditar que estamos a caminhar para aí. Que estamos a caminhar no sentido de falar sobre sentimentos. Agora, o que me parece é que um dos aspectos que está na gênese da dificuldade em falar sobre os sentimentos está na dificuldade em assumir fragilidades. E há aqui o lado perverso das redes sociais e de todo este mundo mais tecnológico e até do consumismo, que está muito virado para só mostrarmos o lado bonito, o lado bom, quase como se não houvesse espaço para as nossas fragilidades. E isto vem reforçar esta nossa dificuldade, que é transversal a qualquer ser humano, de expor os seus sofrimentos, expor as suas vulnerabilidades. E, no fundo, eu costumo até dizer isto em jeito de brincadeira no consultório. Afinal, o sofrimento, as dificuldades, as fragilidades, errar, faz parte da vida. Faz parte da vida, é uma condição que passa por todos nós. Todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos sofrer, todos nós vamos errar e falhar. Acho que, por vezes, os meios de comunicação social, a sociedade faz uma pressão muito grande e cada vez mais para que não se para a perfeição, para que não se falhe, para que não se erre. E isto é da condição humana. Eu estava a dizer, às vezes digo a brincar no consultório, que faz parte, só que ninguém nos avisa. Ninguém nos avisa, faz parte deste sofrimento. E é importante, cada vez mais, nós termos a noção que esta nossa condição humana leva a fragilidades, que depois é importante, quanto mais cedo possível, nos avisem que sim, que vamos passar por sofrimento mais à frente, ou que vamos ter dificuldades mais à frente, e que nos ajudem a trabalhar aqui um conjunto de competências para lidar com este sofrimento e com estas dificuldades. E aí a educação emocional, para as emoções, para a identificação emocional, para a regulação emocional, para a gestão de expectativas, que infelizmente cada vez
mais altas, por vezes cria-se aqui uma certa exigência desde a idade nas escolas para o ranking, o melhor aluno. Isto tudo alimenta uma sociedade competitiva que nada ajuda nesta ideia do assumir fragilidades, pedir ajuda e trabalhar neste sentido mais do nosso desenvolvimento pessoal. Vanessa Amaral, penso que foi em abril que foram lançados critérios de referenciação para as consultas hospitalares psiquiátricas que permitiram aos médicos de cuidados de saúde primário, de alguma maneira, otimizar as estratégias de atuação com os doentes. O que lhe perguntava em concreto é como é que tem funcionado essa aplicação desses critérios de referenciação. Estamos melhor ou pior? Eu penso que os critérios foram ao encontro daquilo que já se passava, pelo menos na minha realidade, na minha unidade de saúde. Portanto, a questão de referenciar exatamente por haver falta de psiquiatras, tentou-se otimizar o recurso aos cuidados secundários apenas após haver um tratamento inicial. E penso que isso foi ao encontro daquilo que já fazíamos habitualmente. Possivelmente, se calhar, em algum sítio não seria feito, mas na nossa unidade de saúde já acontecia. Ou seja, ter uma abordagem multidisciplinar, fazer o tratamento adequado, juntando psicofármacos com psicoterapia, recorrendo ao apoio da psiquiatria pontual, se houvesse necessidade de contato telefónico, que é uma porta sempre aberta, e referenciar para avaliação presencial apenas no caso de todas as opções anteriores terem falhado. Eu sei que por uma primeira consulta de psiquiatria a resposta é quase imediata, não é? O problema coloca-se depois na continuação das consultas. Aí é mais difícil, não é? Conseguir ter a regularidade temporal que seria desejável para que essas consultas acontecessem, sobretudo em ilhas que não têm hospital. É óbvio que uma pessoa em tratamento necessita de bastante acompanhamento, mas nós, como funcionamos em equipa, é certo que a ida à psiquiatria será mais pontual, mas o acompanhamento continua a ser feito na psicologia, na medicina familiar e, portanto, havendo algum acontecimento que seja necessário o apoio da psiquiatria, é sempre feita essa ponte. Os utentes não ficam sem resposta? Penso que não. Penso que há uma boa rede de apoio na saúde mental. João Coelho, concorda com o que disse aqui a Vanessa? Essa resposta é eficaz e efetiva ou há realmente diferença de atuação e de resposta em ilhas com hospital e ilhas sem hospital? Eu apetece-me responder citando um professor meu de psiquiatria, que é o professor Brás Saraiva de Coimbra, que diz, e eu corroboro isto, que os médicos de medicina geral e familiar são psiquiatras de primeira linha. E eu concordo com isto. E não acho que seja uma má prática. Eu acho que esta é a forma de nos aproximarmos da pessoa, das famílias, dos seus contextos. Os médicos de medicina geral e familiar conhecem melhor do que ninguém o contexto daquela pessoa e daquela família. E isso, muitas vezes, é um enorme ganho e permite aos meus colegas de medicina geral e familiar uma visão que muitas vezes o psiquiatra não consegue ter imediatamente. E isso é um ganho. Eu acho justamente isto que tem sido feito aqui, como a doutora Vanessa tem dito, é uma muito boa prática. Portanto, este apoio pontual da psiquiatria, sobretudo em momentos críticos, quando são encontradas dificuldades que já se tentou as estratégias mais habituais e que os psiquiatras também usam, não seriam diferentes, mas quando se entra num campo de maior dificuldade, gestão mais complexa, de interação medicamentosa, de interação com outros problemas de saúde, nomeadamente até na faixa etária mais envelhecida, quando já existe um conjunto de patologias que também limitam as opções terapêuticas,
Aí, claramente, os psiquiatras podem dar um apoio extra que muitas vezes os médicos de família, por não estarem tão dotados desse conhecimento ou tão habituados a gerir este tipo de situações, não estão tão disponíveis. Mas acho justamente que este sistema de complementariedade entre os cuidados de saúde primários e depois uns cuidados mais diferenciados da psiquiatria são, num modelo arquipelágico como o nosso, e onde os recursos muitas vezes mais diferenciados não estão tão disponíveis, parece-me um recurso otimizado e uma estratégia otimizada. É certo que não há comprimidos mágicos para tratar estas questões, mas no caso do tratamento farmacológico das patologias mentais, as prescrições passam unicamente pelos antidepressivos ou há outros fármacos que são prescritos? De todo. Desde os anos 50 que começou esta onda da psiquiatria, e eu atrevo-me a dizer que a psiquiatria farmacológica nasce por essa altura, começámos finalmente a ter algum tipo de medicamentos que conseguem ajudar quadros psiquiátricos graves e que mudaram a forma como se trata a doença mental e como se consegue integrar na comunidade e na sociedade muitas destas pessoas que antes estariam privadas da sua liberdade em hospitais psiquiátricos ou, eventualmente, em asilos, como antes. E, portanto, hoje o que temos é um apurar dos fármacos, hoje muito mais seguros do que aqueles que utilizavam os psiquiatras dos anos 80 e 90, e, porventura, estamos a fazer esse caminho de desenvolvimento e espero eu, quando chegar ao final da minha carreira, poder rir-me da medicação que estou hoje a fazer, por achá-la medieval, quase. E, portanto, acho que estamos a fazer este esforço de desenvolvimento a nível internacional e acho que hoje é prestado um muito bom cuidado do ponto de vista farmacológico. Temos uma série grande de medicamentos. Os antidepressivos, por um lado, sim, ter mais antidepressivos a serem prescritos é visto geralmente na opinião pública como algo que é um mau sinal, mas não é, porque uma boa parte dos antidepressivos que não atuam só na depressão servem para tratar também perturbações de ansiedade, as perturbações depressivas, obviamente, mas também algumas perturbações obsessivas e são utilizados pontualmente em outras patologias psiquiátricas. Portanto, estarmos a distribuir mais antidepressivos, havendo naturalmente indicação para isso, é à partida um bom sinal. Quer dizer que as pessoas foram pedir ajuda e obtiveram esse tipo de ajuda. Então, quando vemos notícias a dar conta de que Portugal é dos países na União Europeia que mais antidepressivos consome, para si não o preocupa? Não é necessariamente uma má notícia, não é isso acho que não deve ser feita essa leitura. Porventura, o que temos são muitos casos de perturbações de ansiedade e perturbações depressivas a necessitarem de tratamento e, em alguns casos, adequadamente estão a ser tratados com antidepressivos, com o grande grupo de fármacos antidepressivos que têm indicação justamente para tratar este tipo de patologias. Acho que essa leitura imediata pode ser enviesada e nem sempre é correta. Mas, de qualquer forma, o tratamento destes pacientes não pode ser feito só com fármacos. Também tem que haver outra resposta, nomeadamente da área da psicologia, não é? Sim, eu diria, quando falamos em doença mental, temos doença cerebral. E aquilo que sabemos é que alguns dos medicamentos que foram estudados e em que foram criadas linhas de orientação para a sua prescrição são muito claras e há papel para a farmacologia. Não faz sentido, e concordaremos todos, que numa doença mental grave, como uma doença bipolar ou numa esquizofrenia, que não se faça medicação. Estamos todos de acordo. A psicoterapia, quer na doença mental grave, mas sobretudo na doença mental, digamos, isto não existe esta terminologia, mas menos grave, de uma forma mais abrangente no conjunto dos problemas psiquiátricos, é claramente benéfica quando é bem feita, quando é disponibilizada atempadamente e de forma adequada. Portanto, sem dúvida, é um complemento fundamental. Muitas vezes estas sessões de psicoterapia, para serem eficazes, pressupõem algum prolongar no tempo. E, obviamente, essas sessões são pagas. A condição económica também pode ser aqui um fator que afaste as pessoas de fazerem psicoterapia. Exato. A psicoterapia realmente exige bastante investimento por parte da pessoa. Felizmente, dentro daquilo que eu estava a dizer, que existem diferentes tipos de psicoterapia, existem psicoterapias mais breves, em que permitem uma recuperação mais rápida. Aliás, já até há estudos que dizem que, geralmente, à 8ª sessão, já se conseguem ver resultados significativos na sintomatologia.
A psicoterapia pode realmente durar mais tempo, onde se irão trabalhar questões mais ao nível do desenvolvimento pessoal, que dá aqui uma margem ainda de ganhos maiores de quem está na psicoterapia. No entanto, nós percebemos que nem todas as pessoas têm condições para aceder à psicoterapia. E quando eu digo não têm condições, era aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco, que é, há situações em que é preciso usar a psicoterapia em complementaridade com outros tratamentos. E também acontece pessoas recuperarem totalmente de uma doença mental sem recorrer à psicoterapia. Também é importante, porque senão vamos ficar, então uma doença mental, não consigo recorrer à psicoterapia, não vou ficar bem. Agora, eu costumo utilizar isto como um exemplo. Se calhar, se a pessoa beneficiar de psicoterapia, depois vai ganhar aqui um conjunto de ferramentas para prevenir a recaída. Não só prevenir a recaída, como depois de ter alta, numa situação mais à frente, que possa surgir, já ter outro nível, outras ferramentas, outra capacidade para lidar com as situações. João Coelho tem uma pós-graduação em suicídio e comportamentos autolesivos. Os Açores têm das mais altas taxas de suicídio do país. A doença mental está entre as principais causas, mas há outra, e refiro-me em específico a uma muito preocupante aqui na nossa região, que são as drogas sintéticas. Eu incluiria, e chama-se assim oficialmente, digamos, a perturbação de uso de substâncias, em concreto destas drogas sintéticas, no grupo das doenças mentais. Portanto, não faço essa distinção. Sim. Há um estudo que eu tenho vindo a fazer, que se falou até publicamente dele a propósito de um simpósio da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, e que identificava que mais de 50% da população, portanto, das pessoas que tiveram um comportamento suicidário nos últimos 20 anos, tinha algum problema relacionado com o consumo de álcool ou de substâncias. E isto, para mim, foi impressionante pela dimensão. Não que nós não soubéssemos que este é um fator que está muito relacionado com comportamentos suicidários, mas para mim foi impactante ter esta noção, que também nos chama a nós, profissionais de saúde e de saúde mental, a responsabilidade de atuação nesta área. Este estudo também revela que muitas dessas pessoas não tiveram acompanhamento médico. Sim, 2/3 das pessoas não tinham tido acompanhamento médico, e foi isso que foi identificado no estudo, que é também algo impactante, que dá um duplo significado, que eu diria que, por um lado, quem teve esse apoio não teve comportamentos suicidários, ou seja, havendo esse apoio, seja psicoterapêutico, seja psiquiátrico ou a combinação dos dois, reduz o risco. Mas, de facto, houve muita gente que não teve essa oportunidade e, portanto, isto chama-nos também a atenção para a organização da prestação de cuidados em saúde mental. Eu chamaria a atenção também, e eu acho que o estudo da suicidologia, portanto o estudo dos comportamentos suicidários, também é de uma enorme complexidade, e aqui juntamos mais uma vez fatores mais biológicos e dos próprios indivíduos e outros que têm a ver com o contexto em que nós nos vamos encontrando. E de facto tem-se vindo a notar esta mudança dos números, enquanto a nível global e o país no seu todo acompanha a tendência global de uma manutenção, até de um ligeiro decréscimo das taxas de suicídio. Nós, no arquipélago dos Açores, aquilo que temos vindo a notar é o inverso, portanto é um ligeiro aumento ao longo dos anos, e para 2021 já estávamos com uma taxa de 10,4 por 100 mil habitantes, que é aproximadamente o dobro da taxa nacional, e portanto sim, sem dúvida, este é um problema regional, e isto leva-me a pensar também na necessidade de nós irmos fazendo estes estudos e percebermos de que forma é que os números relacionados com a doença mental, e aqui o suicídio é apenas uma das expressões da doença mental, de que forma é que vão evoluindo, e portanto é importante esta monitorização, até para nós percebermos quais são as áreas onde devemos intervir, onde devemos investir mais e onde devemos intervir mais precocemente. Isso era o que lhe ia perguntar. Esses estudos obviamente são importantes para sabermos, conhecermos a realidade, mas esses estudos depois têm que ser consequentes em termos de definição das políticas públicas. Do seu ponto de vista, os estudos que têm sido feitos ao nível da saúde nos Açores têm tido depois reflexo ao nível das políticas públicas? Eu começava por dizer que acho que há muito poucos estudos, este inclusivamente vem de um esforço individual e portanto não é um estudo que tenha sido encomendado, digamos assim.
Estou absolutamente de acordo. Acho que há uma enorme necessidade de dar consequência àquilo que tem sido investigado. Acho que nós temos pessoas na região perfeitamente capazes de fazer este tipo de investigação, de darem estes dados ao conhecimento público e, sobretudo, ao conhecimento também dos nossos decisores políticos para poderem agilizar as medidas e tornarem-nas mais eficazes. Eu deixaria também esta nota. Eu acho que quando fazemos literacia para a população em geral, fazemos-la também para os nossos decisores políticos. E acho que isso também é importante salientar esta importância que nós... Muitos destes dados que nos vêm dos estudos são absolutamente fundamentais para a definição das políticas. Não se faz isto simplesmente porque está na moda falar-se de saúde mental ou está na moda agir nesta área. Acho que é importante percebermos que há, em certos pontos, tocam sinos e alertas e, portanto, temos que claramente perceber primeiro que pontos são esses, percebê-los atempadamente, não é anos depois, para podermos atuar de forma robusta, baseados na evidência científica e depois medirmos se essas medidas que estão a ser aplicadas estão ou não a ser eficazes. Se nós basearmos muita das estratégias de prevenção relacionadas com a doença mental apenas nos estudos para o continente europeu ou dos Estados Unidos, eles podem não fazer nenhum sentido em algumas das nossas ilhas. E, portanto, esta necessidade de adaptação das medidas ao local é absolutamente fundamental, ainda para mais numa região que tem esta fragmentação por ilhas e, portanto, tem 9 realidades muito diferentes e mesmo dentro de cada ilha, porventura em alguns concelhos, em algumas freguesias, tem realidades diferentes que importa ir monitorizando para se poder intervir. Nós estamos aqui a falar da questão das drogas sintéticas, que é um problema que está na ordem do dia, muito concretamente aqui em Ponta Delgada, onde tem maior expressão, pelo menos a avaliar pelos estudos. Os resultados desses consumos, os resultados vão fazer-se sentir daqui a alguns anos, nestes indivíduos que consomem isso. Se calhar fazem-se sentir já no imediato, mas a longo prazo o Sistema Regional de Saúde vai sentir os efeitos desse aumento de consumos mais à frente. O que é que podemos, em termos preventivos, fazer já para tentar não diminuir os consumos, que se calhar não é possível, mas uma pessoa que é toxicodependente, o que é que se pode dizer a uma pessoa dessas? Ok. Eu gostaria de começar por dizer... Consome drogas sintéticas. Ok. Eu gostaria de começar por dizer que este assunto das novas substâncias psicoativas e das drogas sintéticas, como vulgarmente vamos chamando, é o tema do meu doutoramento, portanto eu passo muito do meu tempo dedicado a ler e a tentar saber um bocadinho mais sobre aquilo que se vai passando. E por isso é que também lhe fiz a pergunta. Obrigado. Aproveitar o seu conhecimento. Nós aqui na região, e na Madeira acompanha-nos neste problema, temos níveis muito elevados de consumo de umas substâncias chamadas catinonas sintéticas, que são psicoestimulantes. Nós não temos estudos, mesmo a nível internacional, especificamente sobre os grandes efeitos ou efeitos a longo prazo destas catinonas. Portanto, há escassez desta informação e por isso é que estou a fazer justamente o doutoramento. Mas o que podemos extrapolar é do que acontece com outras moléculas psicoestimulantes, como as anfetaminas ou mesmo a cocaína. E, de facto, há problemas a curto prazo associados ao consumo direto, sem dúvida nenhuma, e tem sido dada notícia pública disso, comportamentos de heteroagressividade, estados psicóticos de grande desorganização comportamental, com recorrência muitas vezes às idas ao serviço de urgência, por vezes com internamento. Isto às vezes tem alguns problemas do ponto de vista judicial. A mais longo prazo, e essa é uma área que me interessa muito, parece que este consumo deixa, digamos assim, algumas cicatrizes a nível do nosso sistema nervoso central e importa-me sobretudo saber, do ponto de vista da cognição, portanto do conhecimento, das capacidades cognitivas, aquilo que vamos vendo é de facto um declínio progressivo. Há também um favorecimento da instalação, porventura uma antecipação do aparecimento de quadros psicóticos muito semelhantes ao da esquizofrenia, embora aqui numa fase inicial induzidos por este consumo de substâncias. E sem dúvida, eu creio que esta realidade que nós vivemos já tem hoje um impacto ao nível do nosso sistema, do nosso Serviço Regional de Saúde, e porventura, mantendo-se esta realidade ou porventura até agravando, creio que no futuro a necessidade de alguma resposta por via do Serviço Regional de Saúde tenderá a aumentar e, portanto, acompanho nessa reflexão. Eu tenho uma ideia muito pessoal em relação a isso e já aludi a ela de certa forma. Creio mesmo que a forma como se organiza hoje a resposta aos comportamentos aditivos e dependências aqui na região
carece de uma reflexão e de algum amadurecimento, aproximando-nos daquilo que tem vindo a ser feito no continente e de resto na Europa, com uma estrutura que vá naturalmente estudando, monitorizando, mas também definindo políticas que têm que ser aplicadas na região sobre estes assuntos. A articulação entre quem trabalha em comportamentos aditivos e dependências com a psiquiatria, com os cuidados de saúde primários, é absolutamente fundamental, do ponto de vista depois da resposta em saúde que se dá a estas pessoas, mas a prevenção faz ao nível sobretudo, ao nível da disponibilização da droga, e aqui o papel não está tanto do lado da saúde, eu digo tanto porque também está. Muitos destas pessoas que consomem estas drogas já têm previamente problemas de saúde mental e, portanto, se eles forem tratados, apoiados, o risco de consumo ou de manutenção por longo prazo destes consumos também diminui. Mas na disponibilização e na oferta de droga, na Ilha de São Miguel, mas um pouco por toda a região, aí há um esforço muito necessário do ponto de vista das polícias, das alfândegas e da justiça, e, portanto, esse esforço tem vindo a ser feito, do pouco que eu vou sabendo, não é a minha área, mas esta coligação de esforços é absolutamente necessária. E tem que ser intensificada, não é? Sim. Vanessa Amaral é membro do Grupo de Estudos de Nutrição e Exercício Físico da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Pergunto-lhe quão importante é a relação entre o exercício físico e as pessoas com patologias da saúde mental. Está comprovado que a atividade física vai prevenir o desenvolvimento de alguma doença mental. É recomendado para todas as pessoas, exato, mas no caso é preço. Claro, e falamos também, claro que o tema hoje é sobre saúde mental, mas apostarmos em bons hábitos de vida vai ter impacto não só na saúde mental, como em todas as outras patologias. E isso vai fazer a diferença nos custos em saúde. E obviamente, o nosso objetivo é o bem-estar das populações. E temos que apostar e ter tempo para, nas consultas, abordar, perceber a motivação das pessoas, tentar motivá-los, ajudá-los à mudança. E há pouco estávamos a referir que, claro que uma alteração da saúde mental não pode tratar-se sem a ajuda da psicoterapia, mas com essa ajuda vai fazer toda a diferença. Portanto, termos profissionais de saúde no Serviço Regional de Saúde que nos prestam esse apoio vai fazer toda a diferença. Eu às vezes costumo dizer aos utentes que é como usar óculos. Nós, eventualmente, alguns de nós, em alguma fase da nossa vida, precisamos de usar óculos, se calhar até uma graduação baixita. Vemos na mesma, vemos, mas com óculos vemos melhor. E, portanto, este apoio da psicoterapia e termos tempo para investir a falar sobre atividade física, sobre saúde, sobre hábitos de vida saudáveis, sobre alimentação. Temos a sorte de termos nutricionistas também a trabalhar connosco nas unidades de saúde. Mas, em concreto, para fazer exercício físico não é preciso dinheiro, basta vontade. Exatamente, não é? Vamos fazer uma caminhada. É isso que recomendamos. Pelo menos 30 minutos por dia seria o ideal, mas nós vemos também a falta de motivação, não é? As pessoas dizem, não tenho tempo. Mas, na verdade, todos temos tempo, porque muitas vezes temos tempo para ir para as redes sociais ver o mundo perfeito. Isso é uma desculpa do mental, não é? Ou seja, temos que desconstruir isto. Temos que, se calhar, promover mais atividades na comunidade. Há um programa internacional muito interessante que se chama Walk with a Doc. E então promovem-se caminhadas com o médico de família, por exemplo, pode ser noutras áreas, mas e as pessoas que têm aquela ligação àquele profissional de referência, que pode ser outro profissional, mas é este o título, aderem mais facilmente. E acho que é por aí que temos que caminhar, pelas atividades na comunidade, para fazer a diferença. Agora uma pequena provocação para quando as caminhadas com a doutora Vanessa Amaral. Adorava fazer isso, adorava. Aliás... Uma subida à montanha de pico? Aí já é um nível muito avançado. Mais complicado. Mas eu acho que temos que promover, porque em vários sítios no mundo isto é feito no horário de trabalho, isto não é um extra, isto é trabalho. Os meus colegas internos, portanto, quando nós estamos a fazer a especialidade de Medicina
medicina geral e familiar. Há sítios no mundo, por exemplo no Canadá, em que a atividade física faz parte do currículo para ser especialista em medicina familiar. O próprio interno, que se está a formar para ser especialista em medicina familiar, tem que praticar atividade física. Portanto, nós temos que olhar para isto de outra forma e promover a todos os níveis e olharmos para a saúde mental de todos e também dos profissionais de saúde. Portanto, ao fim e ao cabo, o que nos está aqui a dizer é que, individualmente, cada um por si tem que reorganizar as suas prioridades para estar bem física e mentalmente. Claro, e não é fácil. Não é fácil conseguirmos tirar aqueles 30 minutos por dia para nós. Não só para a atividade física, mas para fazer alguma atividade que a pessoa goste ou que habitualmente gostava de fazer, ou gostava de pintar ou de ler. E às vezes perdem-se estes bons hábitos. Para quem não consegue esses 30 minutos diários, o que é que pode fazer no seu dia-a-dia, de alguma maneira encapotar esse tal exercício nas suas rotinas diárias? Há formas de pôr em prática isso? Claro. Pode dar algum conselho prático? Como nós sabemos, por exemplo, a nível da atividade física, tentar, em vez de usar uma escada rolante, usar as escadas. Muitas vezes, por exemplo, nos aeroportos, claro, temos escadas rolantes, se calhar para as pessoas que têm menos facilidade, mas toda a gente vai para a escada rolante. Porquê é que não podemos ir para as escadas? Eu às vezes vou pelas escadas a pensar, sou única, é pelas escadas. Ou elevador. Tentarmos fazer rotinas, tenho que ir ali ao supermercado e o supermercado fica a 500 metros. Ir a pé, por exemplo, caminhar, combinar com um amigo, caminhar, fazer atividades que sejam execuíveis para cada pessoa. Claro que temos que adaptar. Se temos uma prótese há pouco tempo, se calhar não podemos andar a caminhar muito, mas temos que adaptar e tentar procurar hábitos de vida saudáveis que todos nós acabamos por ter conhecimento. Como falei também anteriormente, cada vez se aposta mais nas sessões na saúde escolar para, desde cedo, conseguirmos promover estes hábitos saudáveis, mas temos que apoiar cada vez mais estes hábitos, mesmo através das políticas, porque todos nós precisamos de ter, mesmo com profissionais de saúde, nós, nos Açores, cada médico de família tem entre 1.500 e 1.900 pessoas. Portanto, são muitos utentes. Se calhar, se tivéssemos menos cada um, conseguíamos mais tempo para cada um, conseguimos fazer mais atividades. Depois também somos os mesmos sempre nas equipas todas, na saúde escolar, na intervenção precoce. Também não há tempo para tudo. Não é? É complicado. Portanto, eu acho que temos que apostar em ter tempo para dar qualidade à nossa saúde. Joana Cabral, eu gostava de retomar aqui consigo um pouco aquilo que já falamos aqui com o João Coelho, que tem a ver com a questão dos estudos científicos e faz investigação quer na Universidade dos Açores, quer na Universidade de Coimbra. Porquê é que muitas vezes esses estudos não chegam ao grande público, não são mais conhecidos, ficam muito dentro das universidades e dos institutos e não chegam ao comum dos mortais? A intenção era, e fazemos todo um esforço para que esta informação chegue à população geral. Agora, eu diria, também um bocadinho ao encontro daquilo que a doutora dizia, que é, realmente, o volume de trabalho por vezes é tanto e estamos tão focados em criar mais, em produzir mais e mais conhecimento e produzi-lo e publicá-lo em revistas científicas, em revistas científicas internacionais, em discuti-las em encontros científicos, que realmente, por vezes, falta-nos tempo ou disponibilidade para fazer com que este conhecimento chegue à população geral. Eu diria que realmente às vezes procuramos fazer esse esforço ou com a publicação no jornal ou com a participação em encontros que são dirigidos à população geral, como a Noite Europeia dos Investigadores, que tem sido feita todos os anos cá e que nós vamos e procuramos levar o conhecimento de uma forma mais acessível para a população geral e até para as crianças. Agora, realmente há aqui uma margem muito grande, e tenho que reconhecer isso, de trabalho que ainda pode ser feito e deve ser feito no sentido de comunicar a ciência de uma forma acessível à população geral. Acho que há uma margem aqui muito grande, acho que já há um investimento nesse sentido, é claramente insuficiente. E é possível melhorar.
Aproveitando a oportunidade que está aqui na televisão, que estudos, que investigações é que está a fazer neste momento em termos de saúde mental? Ok. Nós somos a equipa que temos vindo a fazer vários estudos dentro da área da saúde mental aqui na região. Procuramos incluir sempre que possível e que há orçamento e há possibilidade, a população do máximo de ilhas possível, e temos estudos de diversas ordens, desde procurar identificar os fatores de risco, de proteção e de precipitação para o surgimento de determinadas patologias mentais, nomeadamente para as adições. Não foi assim há tanto tempo que se fez um estudo com 8.622 jovens de todas as ilhas, onde se procurava identificar que fatores poderão contribuir para o consumo de substâncias psicoativas. E descobriu-se, entre várias coisas, que os consumos muitas vezes começam onde menos esperamos, que é nas escolas, nas festas. E quando vamos à procura da razão de ser deste tipo de consumo se fazerem nestes sítios, que até deveriam ser supervisionados, e até na parte das festas nós percebemos que é esta história. Nós vivemos num meio pequeno, quando deixamos os filhos irem para o convívio, pensamos que existem outros adultos que irão olhar por eles, mas quando toda a gente é responsável por olhar pelos adolescentes, pelos vistos vemos que afinal ninguém se responsabiliza, e eles têm aqui margem para fazer consumos nestes contextos que nós não estávamos à espera, por influência dos pares, não é? E, como tal, fica aqui também a deixa de que esta descoberta e outras que fizemos neste estudo vieram alertar para a importância da prevenção o mais cedo possível, nestes fatores de proteção e de risco, que são os mesmos fatores, depois vamos a ver na literatura, são os mesmos fatores que depois levam a outros problemas de saúde, não é? A ausência de exercício físico, e aqui um conjunto de hábitos de autocuidado que não existem, que depois podem levar aqui a estas questões, e que todos, sem exceção, e podemos aproveitar que vivemos num meio pequenino e usar isto a nosso favor, todos sem exceção temos responsabilidade e podemos ter um papel relevante na promoção da nossa saúde e na prevenção de problemas. Como os fatores acabam por ser os mesmos, eu ao estar a promover a saúde no geral, também ou a saúde mental, vou estar a promover também bons hábitos para outras questões. Que são boas para o bem-estar geral do indivíduo. Vanessa Amaral, sabemos que os cuidados primários, os centros de saúde, devem ser preferencialmente a porta de entrada no sistema do Serviço Regional de Saúde. O que lhe pergunto é, do ponto de vista das condições até físicas, existem essas boas condições que sejam apelativas e que fomentem, de alguma maneira, estimulem os utentes a procurar os serviços, a confiar nos profissionais de saúde para desabafar, contar as suas dores e tratar dos seus problemas de saúde mental? Eu penso que, a nível de estruturas físicas, eu tenho um ambiente privilegiado. O meu centro de saúde é recente, é grande, tem bastantes salas, as pessoas têm facilidade em lá chegar. A facilidade de acesso aos profissionais de saúde, claro que a nível de algum episódio agudo, tem entrada direta, não é? No serviço de urgência. Quando é algo mais programado, que queiram estar com o seu médico de família, por qualquer problema, não só a questão da saúde mental, o tempo de resposta não é tão imediato, não é? Não conseguimos, mas trabalhamos em equipa, mas não conseguimos dar um tempo de resposta ideal, que seria o próprio dia. Infelizmente, devido ao número elevado de utentes e à carga de trabalho cada vez maior, não é possível.
temos uma grande vantagem, que é como trabalhamos em equipa, em núcleo de saúde familiar, portanto não sou só eu médica de família, eu tenho uma enfermeira de família, que tenho a sorte ainda por cima de ter trabalhado na área de saúde mental, em equipas comunitárias de saúde mental. Portanto, nesta área e em todas as outras questões, acabamos por dar uma resposta imediata, que se tenta que seja imediata, de forma a depois encaminhar o mais rapidamente possível. Portanto, num cenário ideal, claro que é excelente a avaliação da enfermeira de família e seria do médico de família, mas infelizmente não conseguimos dar uma resposta tão boa assim. Isto seria excelente, seria reduzir o número de utentes. Ainda há pouco tempo estive numa conferência internacional em que os países do norte da Europa, o limite são de 1000 utentes, que é praticamente a metade. Portanto, só aí já se vê, não é? A diferença da resposta que é dada. E seria o ideal, mas lá está, tentamos comatar essa dificuldade, esse excesso de trabalho com o trabalho em equipa, não é? E penso que conseguimos fazê-lo da melhor forma. João Coelho, há aqui uma outra questão que ainda não falamos e que gostava de abordar antes do nosso tempo chegar ao fim, que tem a ver com a questão do internamento psiquiátrico, que só é feito no Hospital de Ponta Delgada e no Hospital da Ilha Terceira. Neste momento há listas de espera para internamento psiquiátrico? Conhece? Não, habitualmente a questão não se põe nesses termos. Geralmente as unidades de internamento que nós temos nos hospitais são unidades de agudos, portanto geralmente são doentes que fazem o percurso via serviço de urgência e isso não se coloca. Portanto, quando há essa indicação para internamento, os doentes... Há sempre capacidade. Geralmente, ou quase sempre, isso acontece. Já houve alturas, eu recordo-me há uns anos atrás, quando a dimensão aqui, o número de camas, digamos, do serviço de psiquiatria era mais reduzido. O que acontecia muitas vezes é que o doente mais estável do serviço acabava por migrar para outra enfermaria, o que nos gerava aqui algumas complicações, muitas vezes difíceis de gerir, mas não se coloca essa questão do tempo de espera para o internamento. Coloca-se sim no acesso à consulta externa, isso sim, sem dúvida. Pegando outra vez na pergunta inicial, temos relativamente poucos psiquiatras para a procura e, portanto, aqui... No caso do Hospital de Ponta Delgada, quantos psiquiatras a mais seriam necessários permanentemente em funções para melhorar a capacidade de resposta? Fazendo assim contas por alto, eu creio que seria 13. Nós devíamos ter à volta de 6. É verdade que temos internos de psiquiatria a fazer formação, mas era quase necessário duplicar. Isso também permitiria depois fazer uma resposta que me parece hoje mais atualizada aos tempos que nós vivemos, de aproximação da psiquiatria das comunidades e, portanto, ter, porventura, nos centros de saúde, os psiquiatras a fazer essa consulta deslocalizada, nesta lógica de unidades de saúde mental comunitárias, próximas das comunidades e das famílias, e que neste momento não existe. No caso concreto da saúde mental, até porque o plano de saúde mental para os Açores criou uma espécie de bolsa, não é, de médicos psiquiatras para ajudarem o Serviço Regional de Saúde, mas no caso em concreto da saúde mental, recorrer a esses médicos tarefeiros, se é que se pode chamar assim, médicos que vêm cá esporadicamente, uma vez por outra. No caso da saúde mental, isso é mais producente ou contraproducente? No sentido em que não se estabelece a tal ligação de confiança entre médico e utente. Aqui vou dar uma opinião muito pessoal e que, portanto, não representa de maneira nenhuma o serviço, nem a estrutura para a saúde mental. Eu fico com a sensação que a ideia é ajudar na triagem de muitos dos pedidos para a psiquiatria que vêm vindo a ser feitos pelos colegas de medicina geral e familiar. Porventura, alguns daqueles pedidos podem não ter indicação para manter seguimento na psiquiatria, mas ainda assim precisam de apoio da psiquiatria, muitas vezes com dúvidas em relação à orientação a vários níveis. Creio que a ajuda principal com estes colegas que vêm ajudar é justamente nesta triagem e nesta orientação, digamos assim, mais imediata de algumas situações. De facto, tem razão, acho que é necessário aqui uma boa relação médico-doente, eu acho que em todas as especialidades, mas na psiquiatria em particular o contacto não é episódico, é muito mais mantido e tende a ser mais mantido ao longo do tempo e, portanto, acho que essa continuidade de cuidados é
é parte integrante também da resposta que se dá e é necessária para ter um bom prognóstico e isso é absolutamente fundamental. Quando aprendemos em medicina sobre a relação médico-doente, e é a base de toda a medicina, a psiquiatria bebe particularmente disso, portanto, acho que é absolutamente fundamental esta continuidade de cuidados. É difícil gerir e fazer boas omeletes quando temos muito poucos ovos e, portanto, foi a solução encontrada, para já, tanto quanto percebi. Vejo isso como um remendo, não como uma resposta de fundo. Deixe-me só, então, dirigir-lhe aqui uma questão, que foi uma questão que recebemos do público dos Mental Talks e que é uma pergunta feita pela espectadora Maria Emanuel, que pergunta para quando um hospital psiquiátrico nos Açores. Pergunta à qual eu acrescentaria se existe ou não uma mais-valia na criação deste serviço mais especializado. Desde há algumas décadas a esta parte que o esforço até internacional que tem vindo a ser feito é exatamente o oposto. Portanto, é o de descentralização e de saída dos hospitais. A certa altura foi muito importante que uma psiquiatria que estava deslocada do Hospital Geral viesse para o Hospital Geral. A psiquiatria é uma especialidade médica como as outras, com evidência científica muito robusta para a sua prática e a disponibilização de enfermarias de agudos em hospitais gerais é absolutamente fundamental. O apoio que a psiquiatria dá também a outras especialidades médicas, creio, é absolutamente crucial. Chama-se isso a psiquiatria de ligação. Acho, no entanto, que essa pergunta inicial vai ao encontro daquilo que nós já vamos percebendo, que há uma necessidade de diferenciação dos cuidados dentro da psiquiatria. É preciso haver aqui alguma subespecialização. O meu exemplo, por exemplo, é o das dependências, mas podíamos falar aqui em outras áreas que também muito carenciadas na região, e creio que muitas vezes é este preconceito com o hospital psiquiátrico como um hospital que tem muitos psiquiatras e que dá uma resposta muito abrangente dentro das várias sub-áreas da psiquiatria. Isso não tem que acontecer obrigatoriamente num hospital psiquiátrico e, idealmente, até deve ser o oposto, deve ser na comunidade que deve existir. E pronto, acho que neste momento não creio que seja uma medida necessária. Acho que o esforço deve ser exatamente o contrário, de descentralizar do hospital, embora continuo a achar que é fundamental termos psiquiatria nos hospitais. Muito bem. Vamos a uma última ronda para terminarmos o programa. Joana Moura Cabral, começo por si. Pedia-lhe 2 ou 3 conselhos muito práticos para quem nos estiver a ver e ouvir para poder cuidar da sua saúde mental neste mundo cada vez mais confuso, desgastante e acelerado. Ok. Eu acho que é começar por estar mais atento aos sinais que o nosso corpo nos vai dando. E o nosso corpo é bastante sábio, vai-nos dando sinais às vezes bastante claros de que estamos a ficar debilitados e que precisamos descansar, precisamos de repousar, exatamente neste mundo que por vezes nos pede o contrário, não é? E temos que ser responsáveis, e aí nós temos um papel muito importante, cada um de nós somos responsáveis por cuidar de nós e cuidar de nós a todos os níveis, estar atento a alterações que são mais significativas na nossa desde a base, começar pelo sono, se notarmos que há alguma alteração no sono, salvaguardar. Então eu diria assim, vamos salvaguardar o nosso sono, salvaguardar que dormimos, que descansamos, que comemos bem, que mantemos relações, que fazemos atividades prazerosas e que mantemos e que reduzimos isto. Eu costumo dizer que é muito esta história de manter os pratos da balança equilibrados. Por um lado, reduzir todos aqueles fatores que nós chamamos de fatores de risco, que são aqueles fatores que prejudicam a nossa saúde, e por outro lado, diminuir ao máximo possível isto, e por vezes poderá significar reduzir o tempo de horas que nós trabalhamos, reduzir até certas relações que são mais tóxicas. E, por outro lado, investir no nosso autocuidado, que vai desde as coisas mais básicas, do exercício físico, promoção do nosso bem-estar físico no geral, e depois toda a outra componente, desde atividades de lazer ao ar livre, que está provado que faz-nos muito bem, toda a componente cultural, assistir a espetáculos. Basicamente, eu diria que é perceber o que é que a mim particularmente me faz bem e investir
nisso que necessariamente vai ter uma repercussão na minha saúde. São conselhos sábios, mas que certamente não fazem parte nem há possibilidade na vida de muitas pessoas. Doutora Vanessa Amaral, 2 ou 3 conselhos práticos também para quem esteja em casa, eventualmente desempregado ou sem condições de pagar a renda de casa ou a taxa do carro, o IUC, nesse caso. Bem, vamos... Como é que se salvaguarda o bem-estar físico e mental? São desafios e a vida de hoje em dia, em Portugal, de facto, é um desafio mental para qualquer pessoa. Acho que, como especialista em medicina familiar, vou-me focar sempre na prevenção, desde cedo. E é isso que é o nosso objetivo, tentarmos investir, e vamos todos dizer a mesma coisa, investir na alimentação, atividade física, no sono, nas relações interpessoais, no contato com a natureza, que acho que temos que fomentar cada vez mais, porque até se nota que as crianças cada vez mais estão ligadas aos ecrãs e menos à natureza, e começam a existir iniciativas que vão mudar esta situação. Portanto, vamos todos ao encontro do mesmo e assim vamos prevenir doença não só mental, mas todo o tipo de doenças. E no fundo, é este o nosso campo de atuação na medicina familiar, porque nós vamos tratar a saúde mental, mas todas as doenças que acontecem. Portanto, se formos capazes de apostar em hábitos de vida saudáveis, vamos ter um futuro melhor. João Coelho, peço desculpa, só mesmo para terminar. Que por vezes é estar atento para pedir ajuda atempadamente. Por vezes, sozinhos, por muita vontade que tenhamos, não conseguimos e é preciso essa ajuda, porque até para a mudança de comportamentos, a psicologia pode ajudar. João Coelho, só mesmo para terminar, 1 minuto, também um último conselho muito prático às pessoas. Eu diria que há um contínuo entre saúde física e saúde mental, e a doutora Joana aludiu a isto logo no início. E acho que esta visão integrada do corpo e da mente é absolutamente fundamental nos dias que correm. Portanto, todas estas estratégias de prevenção que temos vindo a falar são cruciais e devem estar associadas a este autoconhecimento, ao conhecimento do que são desvios da normalidade, ao alerta precoce, à interação com os pares, com as famílias, com as pessoas que nós temos por perto, que nos vão conhecendo melhor e que muitas vezes são eles que notam em nós próprios estes desvios e, portanto, considerar este apoio e este aporte que muitas vezes nos vão dando e não vale a pena ter vergonha, não vale a pena ter medo. 25% da população portuguesa tem algum problema de saúde mental, somos quase todos e, portanto, há ajuda, há tratamentos eficazes e, portanto, gostava que a mensagem que passasse fosse justamente essa, havendo desvios, havendo dificuldades, por que não procurar ajuda? Agradeço uma vez mais aos 3 a vossa disponibilidade e o contributo importante que deram para abrir caminho para uma mudança de paradigma na área da saúde mental. Todos somos poucos para ajudar a construir uma sociedade cada vez mais compassiva e resiliente. Se de alguma forma aquilo que aqui ouviu esta noite o encorajar a procurar ajuda dos especialistas, já cumprimos a nossa missão. Apostar numa vida mentalmente equilibrada e promotora de bem-estar depende, em primeiro lugar, de cada um de nós. Para todos, muito boa noite.